Vai começar o programa Papo Cabeça com Alexandre Reis. A sua melhor companhia de todas as manhãs. Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Papo Cabeça. Hoje é segunda-feira, não é uma segunda-feira comum, né? Não é uma segunda-feira normal. Nós estamos hoje num dia diferente, hoje é segunda-feira pós-Natal e vamos dizer assim, né? Pré-ano novo. Daqui a alguns dias nós estaremos iniciando um novo ano. Como eu falei, nós estamos num ritmo mais lento, semana mais curta, Papo Cabeça. Nesse final de ano, nesses últimos dias, nós estamos recapitulando alguns temas que marcaram a nossa programação no ano de 2025, alguns temas que bombaram bastante, que deu o que falar, que as pessoas comentaram muito e que foram, não que os demais não tenham sido, né, mas que foram também de grande relevância, e nós estamos aqui reprisando nesses últimos dias, antes de terminar o ano de 2025. Nós falamos na semana passada, né, nós reforçamos um pouquinho o tema fé, nós falamos de conselhos, né, a importância dos conselhos, não só de se receber conselhos, mas de você estar apto também a aconselhar outras pessoas. Afinal, você quer ser uma pessoa melhor, você quer ser uma pessoa bem-sucedida em todas as áreas da sua vida, familiar, emocional, na área profissional, espiritual, você quer ser uma pessoa próspera, né, você quer ser um líder, você tem que estar pronto para aconselhar as pessoas, né? Você tem que estar apto a dar conselhos sábios, a ser uma pessoa sábia e ajudar a outros também a alcançar a sabedoria. Então nós falamos sobre isso na semana passada. Falamos também da importância de você delegar atividades, de você pedir ajuda, distribuir tarefas e não querer carregar o mundo nas costas. Na ocasião eu até falei também, gente, vocês devem se recordar, caso não lembre, dá uma olhadinha lá no programa da semana passada, nós falamos da quantidade de pessoas, eu até citei algumas pessoas do meu círculo de amizades, né? Mas certamente você deve conhecer alguém também, a quantidade de pessoas que neste finalzinho de ano, ou que no decorrer deste ano de 2025 foram vítimas de enfermidades, né, de estafa, de um estresse muito traumático, de um estresse muito pesado. Alguns foram vítimas de infartos, sofreram infartos, AVC, derrame. E muitas vezes a causa dessas coisas é você querer carregar o mundo nas costas, querer resolver tudo sozinho, não se abrir, não pedir ajuda, né? Não distribuir tarefas, responsabilidades. Então nós falamos sobre isso, a importância de você delegar compromissos, delegar atividades, tarefas, né? E não querer fazer tudo sozinho. E em alguns casos, nós falamos até que a delegação é para quem exerce atividade, o papel de líder em alguma coisa, né? Para quem é líder no trabalho, líder na igreja, para quem é líder dentro de casa, né? O papai, a mamãe, delegar, ou seja, convocar outros a fazer também a sua parte. Isso é delegar. Só que nós falamos também de pedir ajuda, que não necessariamente é para quem é líder, mas para aquela pessoa comum do dia a dia mesmo, tá no caos, tá muitas vezes no fundo do poço ou caminhando para o fundo do poço, mas não pede ajuda, não pede socorro, não abre a boca, não fala que está precisando, e isso é importante, nós falamos sobre isso também. E nesta semana, né, hoje, dia 29 de dezembro, daqui a 3 dias nós começaremos um ano novo, né? Nós vamos falar sobre 2 assuntos que também bombaram muito no ano de 2025. Um deles é a ansiedade. Muita gente ansiosa com a realização das coisas, o que eu vou fazer da minha vida, ansiosa no que diz respeito à vida familiar, vida profissional, ansiosa até com relação ao novo ano. Como que vai ser 2026 e agora? Será que vai ter crise? Não vai? Vai ter dinheiro? Vai ter necessidades? Como que vai ser? O ano nem chegou, a pessoa já está desesperada pensando no novo ano. A ansiedade é a doença do século, é o mal do século. E amanhã, hoje a gente vai começar, talvez se der tempo, mas amanhã também eu quero falar sobre um problema seríssimo que tem tudo a ver com o finalzinho de ano e início de um ano novo, que é a procrastinação. Aquelas pessoas que vivem fazendo planos, promessas, mas nunca
começa, ok? Então, veja bem, gente, ansiedade, eu quero te convidar, inclusive, nós falamos sobre isso, eu publiquei no Instagram semana passada um vídeo onde eu falo um pouquinho sobre isso também. As pessoas que se desesperam demais achando que não vai resolver, não vai conseguir, é um perigo, e nessa ansiedade acaba muitas vezes adoecendo. Se você não viu, dá uma olhada lá, confere esse vídeo que eu postei na semana passada lá no Instagram. Caso você não me siga no Instagram ainda, o meu perfil é alexandrereis.oficial. Vai lá, confere, segue a gente se você não está seguindo ainda e passa a acompanhar, porque se não diariamente, pelo menos umas 3 vezes por semana a gente está postando sempre algum conteúdo, né? Algum stories, algum reel, algum vídeo, alguma coisa nova que tem tudo a ver com o seu crescimento, com a sua produtividade, com a sua melhoria contínua. E a ansiedade, ela, como eu falei, é um mal do século. Ela caminha junto com a depressão, mas não é exatamente uma depressão. Geralmente a pessoa deprimida, ela vive em função do passado. Ela está aqui no presente, mas a mente dela fica o tempo todo no passado. Ai, por que eu não fiz isso? Ah, poderia ter sido assim. Ah, eu era feliz. Ah, eu era assado. Ah, não sei o quê. E ela não avança nunca, nunca caminha, está sempre vivendo em função do passado. Isso gera tristeza, isso gera choro, isso tira o sono e uma série de outros fatores. Isso é depressão, é um estado de angústia profundo. A ansiedade, embora ela apresente sintomas parecidos com o da depressão, a ansiedade é você estar no presente, né, fisicamente falando, mas a sua cabeça está no futuro. As coisas nem aconteceram ainda e você já está desesperado. O dia nem chegou ainda e você já está preocupado. O ano nem virou ainda e você já está pensando como vai ser o seu mês de janeiro, fevereiro, março. Como que vai ser o seu decorrer do ano. Ai, meu Deus, que dia vai cair o carnaval? Eu estou preocupado. Ai, meu Deus. Nem começou o ano e você já está pensando no carnaval, na festa junina, no meio do ano. Enfim, a ansiedade, ela faz você deixar o seu estado presente e se desesperar. Então, veja bem, o que é exatamente a ansiedade? Vamos falar de uma maneira técnica, né? Vamos falar de uma maneira bem científica, para ficar bem claro, e depois a gente traz um pouquinho para a nossa realidade. Ansiedade, ela é um sentimento até certo ponto normal, tá? Não é anormal você ser uma pessoa ansiosa. A ansiedade é normal, é você se preocupar com o seu trabalho, com seus estudos, com a sua família, com a sua igreja, com as suas tarefas. É normal. Ansiedade é um sentimento normal de preocupação com relação ao futuro, mas que pode se tornar um transtorno mental. Anote isso, papel e caneta na mão. Ela é normal até certo ponto, mas se você não controlar, ela pode virar um transtorno mental. É isso mesmo, pode virar uma doença mental, uma doença emocional, uma doença da alma, se ela não for tratada, se ela não for cuidada, se ela não for controlada, domesticada. É isso. Ansiedade, estar ansioso é normal. Imagine que é um bichinho ali, né? Imagina um bichinho. Você tem que dominar esse bichinho, esse monstrinho chamado ansiedade. Opa, fica no seu canto aí, sossega. Se você deixar ele dominar você, esse monstrinho, aí, meu amigo, minha amiga, aí o negócio fica brabo. Aí vira um transtorno, aí vira uma doença da alma, uma doença mental. Isso pode acontecer quando ela passa a ser algo excessivo, desproporcional, além da conta, pensando demais no que vai acontecer. Quando ela vira algo persistente. O que é persistente? Você está ansioso hoje porque daqui a pouco vai ser sua formatura, normal. Você está ansioso hoje porque você vai começar hoje ou amanhã um emprego novo, normal. Você está ansioso hoje porque você vai ter o seu primeiro encontro com a pessoa que pode ser a pessoa da sua vida, o seu futuro namorado, sua futura namorada, seu futuro esposo, esposa, normal. Agora, quando todo dia você está ansioso, quando vira algo persistente, e isso começa a prejudicar até mesmo a sua vida, a sua qualidade de sono, a sua alimentação, aí já está virando uma doença, aí já está virando um transtorno mental. Você tem que cuidar disso, tá? Tem que cuidar disso. Então,
Ansiedade. Diferente do medo, as pessoas confundem muito a ansiedade com o medo. Geralmente, quando a gente tem medo de alguma coisa que existe, alguma coisa que a gente já viu, alguma coisa que a gente já viveu, alguma coisa que está acontecendo próximo da gente, então a gente tem medo de acontecer com a gente também. O medo geralmente está atrelado a alguma coisa real, tá? Então, diferente do medo, que geralmente se refere a um perigo real, a ansiedade ela está ligada à expectativa de um evento futuro, de algo que ainda não aconteceu, de algo que ainda não chegou, de algo que você não viu, mas você fica pensando, e se chegar? E se acontecer? Como vai ser? Calma, calma. Se chegar, aí você vai resolver. Mas já chegou? Não. Então fica na sua. Não chegou ainda. Não aconteceu ainda. Toda vez que eu falo de ansiedade, gente, eu me lembro de uma história bíblica, a passagem de Jó. Você já conhece de cor e salteado, até mesmo quem não é cristão, quem nunca leu a Bíblia deve ter ouvido em algum momento a história de Jó, né? As pessoas falam, o homem mais paciente da terra. Não sei até que ponto ele foi o mais paciente da terra. Mas o que me chama a atenção é que teve um momento da vida dele, lá no finalzinho, quando ele já está mudando de história, mudando de vida, Deus está começando a trabalhar, né, na vida dele, para virar o cativeiro dele. Ele fala assim para os amigos dele: aquilo que eu sempre tive medo acabou me acontecendo. E eu sempre faço questão de falar sobre isso, né? Jó, ele era o homem mais rico que existiu em todos os tempos. Era o mais rico do Oriente. Não tinha ninguém naquele mundo, naquela época, naquele ano, né? Há quem diga que é uma história fictícia, outros dizem que foi uma história real, mas naquela época, diz a história, né, que não tinha ninguém mais rico que ele. E o maior medo dele era ficar pobre, o maior medo dele era perder tudo, né? E do jeito que ele pensou, um dia aconteceu. Existe sim todo um cenário por trás, um pano de fundo, Deus, diabo, existe, ok, mas não quero entrar nesse lado espiritual, quero falar do lado emocional. A preocupação que ele tinha, de tanto ele se preocupar, acabou acontecendo. Então cuidado. Ai meu Deus, será que eu vou ficar doente? Ai, será que vai acontecer isso? E se eu for atropelado? E se eu morrer? Isso não sei... Cuidado, não fica trazendo essas coisas para sua cabeça, que é um perigo. Quando não controlado, ela pode se tornar um transtorno. Um transtorno terrível, mental. Isso acontece quando os sentimentos de preocupação acabam virando uma coisa muito intensa, né? Duradoura, e começa até a interferir nas suas atividades do dia a dia, no seu cotidiano. Um dos sintomas bem comum, nós falamos sobre isso também, né, da ansiedade. Existem vários sintomas, tá? Sintomas físicos e sintomas também psicológicos. Eu até citei como exemplo a minha suadeira, lembra? Que eu falei que eu suava muito quando eu tinha que participar de uma reunião, quando eu ia ter que falar em público e tal. Tem que tomar cuidado. É uma vez só que aconteceu? Ok, normal. Toda hora acontece isso, todo dia acontece isso, o mês todo, o ano todo você tá assim? Então tem que procurar um tratamento. Então, palpitações, o coração disparado, sudorese. O que é sudorese? Aquele suor excessivo, a pessoa não para de suar o tempo todo. Tudo isso é sintoma de ansiedade. Tremores, a pessoa começa a tremer. Meu Deus, ai, agora, né? Falta de ar, tontura. Tem gente que chega a desmaiar, né? Quando ela fica ansiosa. Gente, tudo isso são sintomas físicos que acontecem. Alguns eu já vi algumas pessoas passarem, outros, como eu citei aqui, a minha suadeira, eu mesmo já passei por isso. E tem muitos outros que tem gente que desmaia, tem gente que entra em desespero, tem gente que se tranca, fica com medo, como que vai ser e agora, não sei o que, né? Tem gente que tem desarranjo intestinal, corre pro banheiro porque tá ansiosa, né? Ela tem que ir pro banheiro urgente, porque senão não se controla, né? Outros não conseguem dormir. Não dorme uma noite, não dorme uma semana, a vida toda passa a ter insônia. Tudo isso por causa da ansiedade. Esses são alguns, né, terríveis inclusive, né? Mas alguns dos sintomas físicos que eu citei aqui da ansiedade. Sem falar os sintomas psicológicos, né? Que é aquele medo intenso, a pessoa não quer mais sair de casa porque acha que vai acontecer alguma coisa. Eu até citei o exemplo, falei da síndrome do pânico, né? Dá uma olhadinha lá nesse programa. Eu vou colocar aqui na descrição o link desse programa. Eu não lembro exatamente qual foi o dia que nós falamos sobre isso, sobre a ansiedade, mas nós até citamos, inclusive, um dos sintomas também da ansiedade, que está muito ligada, é parecida, né? Ansiedade, depressão, tá tudo, caminham juntos, são doenças parecidas. Todas elas a gente chama de doenças da alma. E um dos sintomas também, a síndrome do pânico.
tá? A pessoa começa a ter medo de tudo e de todos. Eu até falei, você deve recordar, de pessoas que eu trabalhei, que eu conheci, que ela tinha síndrome do pânico, todo dia tinha que ir trabalhar com alguém. O marido levava na porta do trabalho, quando não era o marido, era a irmã, e às vezes tinha até colega, né? Quando a irmã não podia, quando o marido não podia, essa pessoa combinava com alguma amiga dela, alguma colega, para levar até a porta do trabalho, porque ela tinha medo de trabalhar sozinha. Olha que ponto chegamos. Então tem que tomar cuidado. Se você não dominar enquanto está começando, a ansiedade vira um monstro terrível, passa a te dominar, e aí vira uma doença, vira um transtorno mental, vira algo perigoso. Então toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado. E para quem já está passando por isso, não queira resolver tudo sozinho, não. Procure ajuda. Existem médicos, existem especialistas que cuidam disso, né? Procure um psicólogo, um psiquiatra. Gente, eu sou de uma época, né? Quando eu digo eu sou de uma época, não estou falando que eu sou velho, não é isso não. Mas eu lembro quando eu era mais novo, na minha adolescência, ou até mesmo na minha juventude, quando se falava em psicólogo, quando se falava em psiquiatra, as pessoas riam, achavam que isso ih, tá doido, né? É coisa de doido, é coisa de maluco, ih, vai ser Não, gente. Todo mundo, tem até um ditado que fala que todo mundo de doido, maluco, não sei o que, cada um tem um pouco, uma coisa assim, né? É importante você fazer um acompanhamento com o seu médico, com o seu psicólogo, né? Se abrir, conversar, fazer terapias, se abrir com os seus amigos, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga, com o seu marido, com a sua esposa. É bom conversar, falar o que está sentindo, pôr para fora. Tá com vontade de chorar, chora. Tá com vontade de gritar, grite. Não fica carregando isso sozinho dentro de você, porque pode virar um problema sério se isso se tornar uma depressão, se isso se tornar uma ansiedade profunda, se isso virar uma síndrome do pânico. Isso pode gerar problemas psicológicos, problemas mentais, transtornos terríveis, que para cuidar depois vai dar trabalho. Então procure ajuda, né? Procure uma ajuda, se necessário, uma ajuda de um profissional. Ele vai passar terapias, ele vai passar medicamentos, ou os dois juntos ao mesmo tempo. O mais importante é você não achar que isso é normal e não cuidar. A ansiedade é um problema sério. E procure ajuda espiritual também. Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, inclusive, eu até anotei aqui, tem dois textos bíblicos que eu acho muito bacana. Um deles falado por Jesus. Jesus falando para os seus discípulos. Lá no capítulo 6 de Mateus, ele fala assim, no versículo 25, se não me falha a memória, né? Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Olha isso, gente. Há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, Jesus já falava sobre isso. Jesus estava preocupado. Ele dizia isso para os seus ouvintes. Ele dizia isso para os seus discípulos. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã. E aí ele conclui dizendo, basta cada dia o seu mal. Ou seja, viva um dia de cada vez. Amanhã é outro dia. Então, é bíblico isso. Você tem que tomar cuidado para a preocupação não passar dos limites. Mais para frente, um pouquinho mais, alguns anos depois, o apóstolo Paulo, ele fala a mesma coisa lá na sua carta escrevendo a igreja de Filipos, né, lá os Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Olha o que ele está falando. Então, são coisas, são conselhos que os grandes filósofos lá atrás, os grandes pensadores lá atrás, o grande apóstolo Paulo, o mestre dos mestres, Jesus, o Filho de Deus, o maior profeta, o maior líder que já existiu, nosso Salvador, há 2000 anos atrás já falava sobre isso. Cuidado para não dar lugar à ansiedade. Cuidado para não ficar preocupado demais. Cuidado para não ficar inquieto demais. Então se controle, tá? Um pouquinho de ansiedade é normal. Isso está acontecendo todo dia, está tirando o seu sono, está tirando o seu apetite, está te gerando medo, aí já está virando um problema mental, um transtorno. Procure ajuda, procure um profissional. Ok? Então é isso aí. Hoje nós repetimos um pouquinho, refletimos, né? Recapitulamos o tema ansiedade, o que é ansiedade, os problemas da ansiedade, como que ela ocorre, como que cuida, como que trata, o que a Bíblia fala sobre ela. E o que eu posso te dizer
Quando a gente coloca a nossa vida, os nossos planejamentos, os nossos pensamentos, o nosso futuro, os nossos sonhos aos pés de Deus, a gente descansa, Ele nos dá paz. Isso não é de ficar de braço cruzado. Não vou fazer nada porque é Deus que cuida do meu futuro. Não, planeja, estude, trabalhe, rascunho. O grande sábio Salomão, certa vez ele falou assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então Deus, ele tem a resposta para o nosso futuro, para a nossa vida. Mas para Ele dar a resposta, primeiro o coração do homem tem que fazer planos. Ou seja, fazer a sua parte. Faça planos, faça a sua parte. Porém, no final, Deus é que vai dar a resposta certa para você. Ok, meus queridos? Eu espero que você tenha gostado. Chegamos ao final de mais um programa Papo Cabeça. Estamos indo para o final do ano, gente. Falta pouco, contagem regressiva, daqui a 3 dias já começa um novo ano. Amanhã eu vou falar de uma coisinha, olha só, procrastinação. Eita, sabe o que é procrastinação? Não sabe? Pega papel e caneta. Não sabe? Não vai saber ainda, porque eu vou falar só amanhã. Amanhã, terça-feira, às 6h57 da manhã, nós estaremos aqui com mais um Papo Cabeça, onde nós vamos falar sobre isso. Aquela época do ano, né? Sabe? Tá começando o ano novo, eu vou fazer minha academia, eu vou emagrecer, vou fazer uma dieta, olha, eu vou parar com açúcar, eu vou parar com cigarro, eu vou parar com o refrigerante. Todo ano é a mesma coisa, faz promessa e nunca cumpre. Cuidado, hein? Isso aí é um caso sério. É a procrastinação. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Fique com Deus, tenha um ótimo dia, uma segunda-feira abençoada. Para quem está de férias, curta as suas férias com a sua família, com seus filhos, com o titio, com o vovô, com o cachorrinho, com o gato, com quem você tiver ao seu lado aí. Para quem está trabalhando, um ótimo dia de trabalho, um dia de sabedoria, um dia de sucesso. E amanhã, querendo Deus, nós estaremos aqui novamente no Papo Cabeça. Eu vou rodar uma vinheta, acompanha aí. Não deixe de ler, adquirir o nosso livro O Poder do Quebrado. O link está aqui na descrição para você que não leu ainda. Você não perde por esperar. Um abraço, tchau, tchau, até amanhã. Todos nós, em algum momento da vida, já nos sentimos quebrados, invisíveis, insuficientes, como se as experiências do passado tivessem definido quem a gente é. Mas existe algo que quase ninguém percebe. Muitas vezes é justamente nas rachaduras que a força aparece. O livro O Poder do Quebrado foi escrito para quem está passando por esse momento. Se você sente que precisa de um recomeço mais consciente, esse livro pode ser um bom primeiro passo.